Neste vídeo, vamos falar sobre o fim do último grande acordo de controle de armas nucleares entre Estados Unidos e Rússia e sobre o que isso significa para uma possível nova corrida armamentista global, agora envolvendo não apenas Washington e Moscou, mas também Pequim, Pyongyang e potencialmente a própria Europa. Quando o último pilar de limitação verificável entre as duas maiores potências nucleares do mundo perde a sua força, não se trata de um detalhe técnico ou de um debate abstrato entre diplomatas. Trata-se de algo que afeta diretamente o nível de risco que toda a humanidade enfrenta todos os dias, mesmo sem perceber. A lógica é simples e brutal. Quando você remove mecanismos claros de controle e verificação, você aumenta a incerteza. E em temas nucleares, incerteza é o combustível do medo. E medo, nesse contexto, tende a ser pago com mais mísseis, mais ogivas, mais prontidão para o pior cenário possível. Durante décadas, esse freio foi exercido principalmente por tratados como o New START, que, na prática, colocavam limites concretos à quantidade de ogivas estratégicas e aos vetores capazes de levá-las até o alvo, mísseis balísticos intercontinentais, bombardeiros pesados e mísseis lançados de submarinos. Ao mesmo tempo, criavam um mínimo de transparência entre dois adversários que continuam se enxergando como potenciais inimigos mortais. O New START foi assinado em 2010 pelo então presidente americano Barack Obama e pelo então presidente russo Dmitry Medvedev. Seu objetivo oficial era simples de explicar e extremamente complexo de negociar: reduzir o número de armas nucleares estratégicas ativas e, principalmente, tornar mais previsível o comportamento nuclear de cada lado. Na prática, o tratado estabelecia um teto de cerca de 1.550 ogivas nucleares estratégicas para cada país e limitava o número de vetores implantados, ou seja, quantos mísseis e bombardeiros poderiam estar efetivamente prontos para o uso imediato. Se compararmos com acordos anteriores, em que o limite podia chegar a 2.200 ogivas, o New START representou um corte relevante, pelo menos no papel. Mas, assim como no modelo que muitos analistas sempre repetem, o ponto central nunca foi apenas o número. O que realmente importava era a combinação entre limite numérico e previsibilidade. Quando um país sabe, com algum grau de verificação, o tamanho aproximado do arsenal implantado pelo outro e conhece o tipo de vetor que está sendo priorizado, ele tende a tomar decisões com base em dados minimamente confiáveis e não em suposições paranoicas. Esse tipo de previsibilidade reduz o risco de interpretações equivocadas em momentos de crise. Se eu tenho uma noção clara de quantos mísseis intercontinentais o outro lado provavelmente mantém em alerta máximo, eu não preciso imaginar o pior cenário possível o tempo todo. Eu ainda posso temer esse arsenal, mas o medo deixa de ser totalmente cego. O New START já tinha um prazo de validade. Ele deveria ter expirado em 2021, mas foi prorrogado por mais alguns anos. Mesmo assim, todos sabiam que esse alongamento era a última extensão possível dentro dos termos originais. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, seria preciso negociar um substituto ou aceitar que o vazio voltaria a ocupar o centro da doutrina nuclear entre Washington e Moscou. Com o tempo, o ambiente político se deteriorou. A relação Estados Unidos-Rússia se tornou cada vez mais conflituosa, especialmente após 2014, com a anexação da Crimeia e ainda mais com a invasão em larga escala da Ucrânia. A confiança, que já era limitada, entrou em processo de decomposição acelerada. Ao mesmo tempo, a política interna dos Estados Unidos também contribuiu para esse cenário. Em vez de consolidar o New START como base para um novo acordo mais amplo, parte da liderança americana começou a defender a necessidade de um acordo melhor, um tratado que incluísse também a China, que vem expandindo rapidamente o seu arsenal nuclear. É um objetivo compreensível do ponto de vista estratégico, mas extremamente difícil de viabilizar na prática. Pequim deixa claro que não pretende aceitar um arranjo nos moldes do New START. Os chineses argumentam que ainda estão muito atrás em números absolutos, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, e que seria injusto congelar o seu crescimento nuclear enquanto Washington e Moscou continuam com arsenais significativamente maiores. Relatórios de defesa americanos estimam que, até o início da próxima década, a China poderá ter algo em torno de 1.000 ogivas nucleares prontas para uso, um salto considerável em relação ao passado recente. Enquanto isso, um outro dado técnico, mais assustador, entra em cena. Com o fim prático das limitações do New START, tanto Estados Unidos quanto Rússia têm a capacidade de, em poucos meses, aumentar drasticamente o número de ogivas prontas para uso imediato. Não porque irão fabricar tudo do zero, mas porque uma parte significativa das armas hoje está em condição de armazenamento operacional, ou seja, pode ser reativada e colocada em posição de disparo em um intervalo relativamente curto de tempo. Quando essa capacidade existe e já não há um limite verificável que imponha um teto, o dilema de segurança clássico ganha força. Se eu sei que o outro lado pode multiplicar rapidamente o número de ogivas ativas e
não tenho mais um tratado confiável para me garantir que ele não fará isso, sou incentivado a me antecipar. E do outro lado, o mesmo raciocínio se repete. Em outras palavras, se eu não me armar mais, o outro lado provavelmente vai. Se você quer acompanhar esse jogo perigoso com informação séria e contexto, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Isso ajuda a alcançar mais gente.